palavra de Deus para nós nessa manhã, o nosso líder do Ministério de Ensino, nosso irmão que tem trabalhado no ensino da igreja. Receba com muito carinho o pastor Márcio. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor. Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 37, apenas o versículo 22. Gênesis, capítulo 37, versículo 22. Amém? Também lhes disse: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não lanceis mão dele. Disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Essa palavra de hoje, todos conhecem o José do Egito, mas não conhecemos o José do fundo do poço. E eu venho pensando nessa palavra já há muito tempo, quando Deus te lança no fundo do poço. O que tem lá no fundo do poço ou da cisterna? Logicamente, essa cisterna, esse poço estava vazio, não tinha água. Então você vai encontrar poeira, terra lá embaixo, talvez alguns objetos que alguém possa ter lançado ali. Não sabemos a profundidade dessa cisterna, mas José depois foi içado pelos seus irmãos. Mas há algumas características na vida de José, e quando começa a leitura lá no capítulo 37, no versículo 2, esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícia deles a seu pai. Então, José é conhecido no nosso tempo como o dedo duro, né? Aquela pessoa que entregava os seus irmãos. Isso soa ruim, né, esses irmãos? Mas olha só, vamos tirar o lado bom dessa história? José, ele era um observador. Ele observava os seus irmãos. Embora trazia as notícias ruins, talvez alguma falta que eles cometiam, ele entregava para o seu pai. Mas José, ele era um observador. Ele sabia tudo sobre os seus irmãos. Ele sabia o que acontecia ali. Ele conhecia cada um dos seus irmãos. Lá na frente, vamos falar sobre essa observação e como Deus usou José nessa característica que ele tinha. Um outro fato que acontecia era que José era um sonhador. Ele tinha sonhos. Mas ele não sabia ou não percebia o que isso teria o seu significado futuramente. Às vezes sonhamos e não nos damos conta de que esses sonhos é algo que Deus está revelando para o futuro. Amém, irmãos? A maneira que Deus move seus propósitos são surpreendentes. São surpreendentes, irmão. Nenhuma das suas promessas passam sem ser cumprida. Às vezes você já até esqueceu aquilo que Deus falou contigo lá atrás, no início da sua caminhada, mas Deus não esqueceu de você. Deus, ele conhece você, irmão. Ele sabe a força que você tem. Você que é adolescente, José era um adolescente, ele tinha 17 anos aqui. Seus irmãos eram mais velhos do que ele.
mas Deus escolheu o menino. Deus escolheu José para o seu grande propósito, para algo que ninguém sabia que ia acontecer. Mas Deus, ele precisava cumprir a sua promessa. E que promessa foi essa? Quando ele chama Abraão. Abraão, sai da tua terra, vai para onde eu te disser, anda na minha presença, eu farei de ti uma grande nação. E isto começou a acontecer quando nasce Isaac. Mas tinha Ismael, mas a promessa era Isaac. A promessa não era Ismael. Embora Ismael também entrou na promessa de Deus. Mas a promessa era o Isaac. Isaac era o filho da promessa. Era o filho prometido que Deus havia falado com Abraão. E Abraão questiona a Deus: Senhor, como é que eu vou ser pai de uma nação se ainda não tenho filho na minha casa? E o único herdeiro é esse Damasceno. Esse Damasceno não será o teu herdeiro, mas será aquele que eu tirar das tuas entranhas. Nasceu Isaac, depois nasceu Esaú e Jacó. Jacó, todo mundo já conhece as suas características. Todo mundo sabe quem era Jacó, mas Deus transforma Jacó. Transforma em um novo homem. E Jacó, ele tinha José, seu filho, mais novo, filho preferido, filhinho do papai, como a gente conhece hoje. Vem cá, meu caçulinha. Jacó fez uma túnica para ele, colorida, e os seus irmãos ficaram irados. Já ficava irado quando trazia as notícias. E depois vem um sonho. Quero contar um sonho. Eu sonhava, estava no campo, o meu feixe se levantava e os vossos feixes se dobravam perante mim. Você imagina, irmãos? Todo mundo aqui, se não teve, infelizmente você não tem essa experiência de filho de irmão mais novo, né? Quem tem irmão mais novo sabe que o irmão mais novo aprontava algumas coisinhas na nossa época, né? Pelo menos na minha família. Eu era o terceiro filho, né? Mas tinha o meu irmão mais novo, então sempre tinha aquele apronte dele, né? Então José não era diferente. José não era diferente de nenhum de nós aqui hoje. A época que era diferente. Talvez tenhamos mais recursos aqui daquela época. José certamente seria mais um cuidador de ovelha, aquele que cuidaria da lavoura de seu pai. Mas Deus tinha algo diferente para José. Assim como ele tem algo diferente para você. Irmãos, o tempo, quem faz é Deus. Quem faz o tempo é Deus. Nós precisamos entender uma coisa. Deus não te chamou? Mas quando Ele te chama, você precisa encontrar com Ele. Eu não vou te dar 100% de certeza, porque eu sou um ser humano e posso errar. Mas na maioria das vezes, o teu encontro com Deus é lá no fundo do poço. E Deus, irmãos, antes de confiar a você os seus projetos, seus propósitos, Ele precisa cuidar de você. Ele precisa arrancar de você algumas coisas. E quando encontramos com Deus, é lá no fundo do poço. E quando Deus te tira do fundo do poço, Ele vai levar você a um lugar que Ele escolheu. Não é você que escolhe o lugar do treinamento de Deus. É Ele que escolhe para você. Senão seria muito cômodo eu permanecer aonde eu estou. E é Deus que te leva ao lugar que você vai aprender com Ele e vai desempenhar o que Ele projetou para você. E aí, tudo bem, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Então José, ele era conhecido como sonhador, irmãos. Mas ele não imaginava aonde Deus o levaria. Você imagina um rapaz com aquela túnica bonitinha. O pai dele falou: vai visitar teus irmãos e me traz notícias. E aí, os caras estavam numa localidade próxima, Siquém. Eles vão para outro lugar.
E quando José é avistado por eles, aí eles falam assim, aí, tá vindo um sonhador aí, ó. O que vamos fazer com ele? E os caras já arquitetaram um plano de matar José. Irmão, que tipo de irmão nós temos que mata outro irmão? Esses caras, esses filhos de Jacó, eles arquitetaram a morte do seu irmão. Mas Rúben, que era o mais velho, não, vamos matar ele não. E aí lançaram na cisterna. E a intenção de Rubens era qual? Dar um castigo nele, dar um susto. E depois ia devolvê-lo ao seu pai. Talvez na caminhada, trocar uma ideia com José. José, assim, assim, assim. Mas Judá tem a ideia de vender. Eles viram uma caravana e venderam José para os ismaelitas. Tiram José do poço. Queridinho do papai já não era mais queridinho. Seus irmãos se tornaram seus inimigos. José estava sem rumo. Ele não sabia para onde iria. E José vai parar no Egito. E quando chega no Egito, pela segunda vez, ele é vendido como escravo. Um capitão da guarda do faraó, chamado Potifar, comprou José. E ali, irmãos, ele coloca José com algumas atividades. É lógico, quando você traz alguém para o seu convívio, naturalmente, irmãos, há uma observação. Aos poucos, você vai abrindo oportunidade de confiança. Você começa a dar pequenas coisas para aquela pessoa fazer. Naturalmente, é isso que acontece. E o egípcio, ele percebeu que tudo quanto José colocava a mão dentro da sua casa, Deus abençoava. E Deus abençoava o egípcio através de José. Como Deus tem abençoado as pessoas que estão à minha volta? Isso é uma pergunta. Isso é algo que eu preciso me perguntar. Aonde eu estou? Deus está abençoando pessoas através da minha vida? Ou eu estou sendo uma pedra de tropeço? Só não estou falando dentro da igreja não, tá, irmãos? Aonde você vai trabalhar, na sua escola, aonde você convive. Tem acontecido isso? Porque quando eu sirvo ao Senhor, eu preciso me tornar parecido com Ele. Se eu não sou parecido com o meu Senhor, com Cristo, alguma coisa não está certa. Alguma coisa eu deixei passar. Eu não estou vivendo o Evangelho na sua totalidade. E o egípcio percebeu isso. Além de José cuidar da casa, dos criados, de tudo, todas as atividades que tinha dentro da casa, mandou José para o campo também. Então você começa a entender que o plano de Deus começa a tomar forma. José, ele estava administrando. Ele estava administrando a casa do egípcio. Tudo que José fazia, prosperava. Tudo que José fazia, dava certo. Todas as pessoas ali naquela casa obedeciam a José. E José agora vai para o campo. E no campo ele está lidando com o quê? Ele está lidando com a
parte da vida do egípcio que trazia o recurso para dentro da sua casa. E José começa a administrar as terras do Egito. Ele começa a negociar, ele talvez começa a vender. Ele começa a trazer lucro. E a Bíblia fala que por amor a José, Deus abençoava o egípcio. Você está percebendo, irmãos, que a jornada de José não era apenas ser vendido, que tinha um propósito divino acerca da vida dele, acerca do homem que José se tornaria. Mas será perceber isso aqui nas Escrituras, em 2026, no século 21, é muito fácil porque está escrito. Você já conhece a história, você já conhece de trás para frente. E quando você é o José? E quando você é o José da história? E quando Deus te lança no fundo do poço? Quais são as atitudes que você toma? É aí. E quando não tem saída. É aí que quando você está lá embaixo, no pó, que não há solução, é aí que o metal está pronto para o Criador moldar. É quando a minha arrogância, a minha altivez, a minha maldade, por dizer assim, ela é lançada por terra. Eu me torno vulnerável. E quando eu me torno vulnerável, o meu ouvido se abre para ouvir o Senhor. Porque enquanto eu sou confiante nas minhas habilidades, naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, Deus não pode agir na minha vida. Enquanto eu estiver na direção, Deus não pode tomar a direção. Mas quando Ele te coloca na direção é diferente. As portas vão se abrir. Mas algo que Deus falou para Josué: Josué, olha só, eu vou ser contigo. Não pasme do que eu vou fazer com você. Medita no livro desta lei, para que seja bem sucedido. E seja o quê? Corajoso, irmão. Ousadia. Você precisa ter coragem. Deus não já falou que é contigo? Então precisa ter coragem. Você precisa se levantar. E quando você chega a essa conclusão, Deus começa a moldar você. Deus começa a liberar algo pequeno. Mas quando você pega, você começa a tomar gosto. Você vai rumo ao desconhecido e Deus começa a tornar as coisas conhecidas. Porque Ele tem o quê? Propósito. E o propósito de Deus, meus irmãos, Ele é tremendo. Porque Ele transforma um menino em um homem. Ele transforma um garoto em uma pessoa responsável. Ele transforma um rapaz que era conhecido como dedo duro, que era conhecido como sonhador. Irmão, quando você fala, o cara é um sonhador, não vai chegar a lugar nenhum. José chegou. Não deixe os seus sonhos morrerem. Amém, irmãos? Porque Deus tem algo grande para você. Deus tem coisas diferentes para você. Deus tem caminhos que você ainda não conhece, mas que será revelado. E Deus coloca alguns professores para nos ensinar, irmão. Deus coloca alguns professores. Aquele cara que você não gosta lá no seu trabalho, que pega no teu pé, é um professor para você. Porque ele vai te ensinar. Aquele que te aperta, aquele que fala palavras que você não gosta. Essa eu aprendi com o pastor Sufar, tá, irmão? Aquele que fala isso para você é a pessoa que está mais preocupada contigo. E às vezes não entendemos. Às vezes reclamamos, às vezes falamos isso e aquilo.
mas são pessoas que estão preocupadas com você. São pessoas que querem ver o teu crescimento, porque enxergaram algo que você ainda não viu. A revelação não é do Senhor? Então, irmãos, deixa Deus cuidar de você. E Deus cuida de nós através de pessoas. Não há outro meio para Deus te colocar na direção. Ele coloca pessoas para cuidar de você. Ele coloca pessoas para tratar de você. E a promessa de Deus, ela começa a tomar forma. Deus havia prometido a Abraão, lá no capítulo 15, que a descendência dele passaria 430 anos no Egito. Mas Deus julgaria a nação que fosse a tutora de Israel. E quando Israel, ele sai de lá do Egito, ele sai com riquezas materiais, mas também riquezas de profissões. Mas isso teve um início. E o início foi com José. José foi o primeiro a ir para o Egito. José foi o primeiro a pisar na terra que Deus havia falado para Abraão, que a sua descendência iria ficar. E quem colocou José nesse circuito? O fundo do poço, os seus irmãos, que não sabia também de nada, mas que foi impulsionado por Deus para tratar dessa forma com José. Aqueles que permitem que Deus faça uma modelagem são pessoas que são sensíveis, que são misericordiosas, que Deus coloca um coração voluntário nessa pessoa. E quando Davi, ele fala para Deus assim: Senhor, coloque em mim um coração voluntário, um coração para eu não pecar contra ti, um coração que eu venha a temer ao Senhor. Então Deus, ele coloca esse coração em nós. E nós precisamos permitir que Deus, ele nos abençoe, que Deus, ele molde a nossa vida através das ações que ele preparou. Talvez sem dar conta, José, ele estava sendo treinado por Deus. Mas depois de toda essa prosperidade, depois de tudo isso, a primeira fase havia passado. José estava bem, embora sendo escravo, embora talvez com esse sentimento, porque ele não era uma pessoa livre, estava dando tudo certo. Mas, mais uma vez, ele é acusado de um crime que ele não cometeu. A mulher de Potifar se interessa por José. E José resistiu. Irmão, ser homem é isso aqui. É resistir. Não é se desviar por qualquer chuvinha que dá, ou tempestade. José, ele tinha caráter. Ele foi firme. Aquele homem falou: ó, tudo aqui para você, você pode administrar, mas a minha esposa é vedada a você. E quando ela vem falar com ele, ele fala: olha, eu não desonraria a Deus e nem a meu Senhor. Então, ser homem é isso, é manter a sua palavra. Ser homem é ter integridade. Ser homem não é o sentido da masculinidade. Eu posso todas as coisas. Ser homem é ser responsável. Ser homem é lidar com Deus de frente a frente. Ser homem é obedecer a Deus. Ser homem é cuidar da sua família. Ser homem é trabalhar duro. Ser homem é ser cumpridor da sua palavra. Isso é ser homem. Fora isso, irmãos, é bagunça. E José era um rapaz de integridade. Era um homem que Deus havia formado nele um caráter. Embora ele já tinha isso do seu pai. Porque nós conhecemos Jacó.
Jacó ensinou seus filhos acerca de Deus. Jacó ensinou seus filhos a conhecer ao Senhor. E aí José, ele vai parar na cadeia. Deus já tinha um homem pronto para uma parte do propósito. Mas para alimentar o Egito com a fome que viria e alimentar outras nações, outros povos que iriam ir até José para comprar alimento, ele teria que conhecer pessoas. Irmãos, na cadeia, nos presídios, há todo tipo de pessoa. Tem pessoas que roubaram um pacotinho de biscoito, tem os assassinos, tem os traficantes, tem pessoas de tudo quanto é jeito no presídio. E cadeia, irmãos, não é diferente em nenhuma época. E Deus coloca José nesse meio. Para ele saber, para ele aprender a lidar com pessoas que talvez viessem até ele com malícias. Você está entendendo, irmãos, aonde Deus te colocou? É aí mesmo. Você está compreendendo que o estágio de Deus, ele tem várias épocas? Ele tem vários períodos? Estava lá confortável. Lá na casa do egípcio, devia ter seu quarto. Caminha limpinha, roupinha lavada, comidinha fresquinha. Agora muda o cenário novamente. Ele vai para um lugar, não tinha nada daquilo. Mas uma coisa que chama a atenção era a integridade de José. Uma coisa que chama a atenção é que ele, em nenhum momento, ele reclamou. E quando perguntaram a ele alguma coisa, ele falou, fui roubado da casa de meu pai. Não falou nada dos seus irmãos. Falou a maneira que ele foi parar ali. Ele falou simplesmente, fui roubado da casa do meu pai. E aí, voltando no início da fala, José era o quê? Dedo duro, não é isso, irmão? Dedo duro. Mas observador. E um belo dia, ele já estava tomando conta da prisão, Deus estava abençoando o carcereiro por amor a ele, tudo ficava na mão de José, irmãos. Os presos, todo mundo ali ficava na mão dele, na responsabilidade dele. Um belo dia, ele percebeu que um dos detentos estava triste. Hoje tu não está bem, né? Você está triste. Realmente eu tive um sonho. E aí o cara vai e conta o sonho para José. E aí, irmãos, José, ele vira o quê? Um intérprete de sonhos na cadeia. O padeiro contou o sonho, o copeiro contou o sonho, e conforme a interpretação de José, aconteceu. E o copeiro, que foi restituído, e o padeiro, que perdeu a sua cabeça, ele falou para o copeiro, olha, quando você estiver lá com o faraó, fala a meu respeito, para que eu saia desse lugar. Ele estava preso, irmão. Embora estivesse ali, Deus estava abençoando a vida dele através do que ele fazia ali. Abençoava aquelas pessoas que estavam ali, mas ele era um detento. Não tinha previsão de saída. E ele fala, lembra de mim? Quantas pessoas já falaram assim para você? Lembra de mim, tá? E a gente esquece, irmão. E sabe quanto tempo passou isso? 2 anos. 2 anos se passaram. Porque algo aconteceu, aquele cara saiu da morte.
O outro foi para a morte, mas ele foi livrado. Então José, a essa altura, já estava o quê? Com 30 anos, irmão. E tinha 17 quando foi vendido para os seus irmãos. E quando Faraó acorda um dia, preocupado, e o copeiro percebe. Ele chama lá os seus oficiais, chama os adivinhadores, os homens da ciência, e ninguém consegue dar a interpretação do sonho. Aí, o copeiro lembra, olha, tinha um jovem lá, filho dos hebreus, e o que ele falou se cumpriu, foi restaurado. Imediatamente, o faraó mandou chamar José. José tomou um banho, trocou de roupa, se barbeou e foi se apresentar diante do faraó. E aí o faraó, ele fala para José, eu soube aí que você revela sonho, você interpreta. A primeira coisa que José fez foi honrar a Deus. As revelações pertencem a Deus. Somente sou um canal das suas revelações. E o faraó, ele conta o sonho para José. E aí, irmãos, vem outra coisa do observador. Ele tem que ter boa memória. O faraó só contou o sonho para ele uma vez. E a percepção que ele tinha de cuidar de pessoas, de cuidar de rebanhos, de observar os seus irmãos, de observar os funcionários, os escravos lá do egípcio, lá no campo dele, ficar observando, ficar administrando, deu a José essa destreza. E José fala para o faraó, faraó, teu sonho é um só. As 7 vacas boas e as 7 espigas saudáveis são 7 anos bons. E as vacas feias e magras e as espigas queimadas, quase que eu falei esfirra, tá, irmão? Quase que eu falei esfirra. Aquela esfirra lá, né, tem ali, bacana, quase me levou numa esfirra ali, muito boa. Aqui, na Vila Emil. Só para descontrair, irmão. É que pode, né? Falando em espiga, pensei em esfirra. Já é a fome, né? Estou com fome, né, irmão? Então, José, ele dá a interpretação, fala, ó, mas aí, irmãos, não adianta você dar somente a interpretação. José, ele vem o quê? Com a fórmula da solução, irmãos. Ele vem com um plano para a solução desse problema. Você imagina 7 anos de fome, sem provisão nenhuma, a terra não iria produzir nada. Você teria que aproveitar os 7 anos de fartura. Como é que você faz isso? Aqui, ó. Capítulo 41, versículo 32. Ora, o sonho do faraó foi duplicado, porque esta coisa é determinada por Deus, e ele se apressa a fazê-la. Portanto, procure, faraó, agora um homem entendido e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem o trigo debaixo da autoridade de faraó, para mantimento das cidades e o guardem. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano foi bom aos olhos de faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. E da onde vem esse plano, irmão? De Deus. Deus, ele associa a experiência que ele te deu,
a expertise que você tem para você administrar o plano que ele determinou para a sua vida, para aquela localidade, para aquela igreja, para aquela empresa, para onde você está plantado. E essa sensibilidade de José, ele traz esse plano, foi surpreendida, porque houve um reconhecimento. Perguntou, pois, Faraó a seus oficiais: acaso acharíamos um homem como este, em que haja o Espírito de Deus? Todas as ações de José, ele era reconhecido como um homem de Deus. Você está entendendo, irmãos, que o fundo do poço talvez não seja tão ruim assim? Se compreendermos o modelo que a Bíblia nos fornece. Que os irmãos de José também foram parte do plano de Deus. Porque, irmãos, isso afetou a vida deles também. Porque quando eles deram a notícia para o seu pai desabou. Era o filho que ele amava. Não que ele não amava os outros, mas era o filho da mulher que ele amava. Que ele lutou para casar com ela. Ele almejava ter um filho com ela. E a madre da mulher estava fechada, irmão. E vem esse filho. E aos 17 anos, os irmãos vendem e falam que ele foi morto por um animal. E devolveram lá a túnica de José pai, cheia de sangue. Talvez aqueles irmãos, na hora, lá no calor das suas emoções, de vingança, de dar uma lição em José, não pensaram como ficaria o seu pai. E aí, a Bíblia diz, aqui, no versículo... Aqui diz o seguinte, no versículo 42. Então, tirou Faraó o anel de sua mão e o pôs na mão de José e o fez vestir de roupa de linho fino e pôs um colar de ouro no seu pescoço e fê-lo subir no segundo carro que tinha e clamavam diante dele: ajoelhai-vos, e assim pôs sobre toda a terra do Egito. Tem alguma semelhança? Um sonho que ele tinha, que ele teve? Seus irmãos se ajoelhando? Agora todo o Egito ajoelhava perante ele. Isso é um perigo. Porque quando começa a te ovacionar, como é que está teu ego, irmãos? Você vai crescer ou vai permanecer humilde? Você vai ser arrogante com o poder? Ele falou, sem tua ordem, não vai levantar uma unha aqui no Egito, uma mão. O pessoal vinha falar com o faraó, não, fala com José. O que ele disser é lei. O que ele disser é o que ele falar. O que ele determinar é o que vai acontecer. E aí, o faraó, ele chamou José de Zafenate-Pânea e deu-lhe por mulher a Asenate, filha de Potíferas, sacerdote de On, e saiu José por toda a terra do Egito. E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante do rei do Egito. E saiu José da presença do faraó, e viajou por toda a terra do Egito. Então, Zafenate-Pânea, escrevi aqui, significado, é o Deus que revela mistérios. Então tem mistério, irmãos, que é você que vai trazer à tona. Mas tinha uma outra questão que ainda estava pendente. Sabe que questão é essa? Seus irmãos. Depois de 2 anos dessa crise, passou os 7 anos bons. José estava com 37 anos.
Do período de escassez, passou-se 2 anos. José, então, estava com 39 anos. É um belo dia, quem chega no Egito para comprar alimento? Seus irmãos. E aí, irmãos? O que você faria? Ah, chegou a hora da vingança, né? Não, irmão. Mas chegou a hora de provar o seu valor. Os irmãos chamavam José de quê? Dedo duro, né? Espião. O que José fala para eles? Vocês são espias. Vocês estão aqui para espiar a nudez da terra. E José queria ver a reação deles. Não, Senhor. Somos filho de um mesmo pai. Não somos espião da terra. E somos homens de retidão. Quando eles falam que era homem de retidão, José pensou, esses caras mudaram alguma coisa. José era o quê? Um observador. José sabia discernir caráter. Ele aprendeu isso com os seus irmãos e também aprendeu isso aonde? Lá na prisão, irmão. Ele olha, alguma coisa mudou nesses caras. Mas José não se revelou ainda. E aí, irmãos, eu fico imaginando, fico pensando, né? Pensar não é proibido. É logicamente que a Bíblia não fala isso. Mas eu fico imaginando aqui. Vamos partir aqui para uma alegoria. Né? A gente vê isso muito em desenho, né? O desenho animado, né? O anjinho aqui do lado e o diabinho aqui no outro. Ali, ó, falando com José, ó, chegou a tua hora, rapaz. Olha os teus irmãos aí. Chegou a hora, ó, os caras te venderam como escravo, tu tá aqui, ó. Tu chegou, tu é o governador do Egito, mas olha o que tu passou. Esse pensamento vem, irmãos. Não tem como você pensar diferente. Mas aí você também precisa o quê? Resistir. Você precisa dar lugar ao Espírito Santo. Você precisa dar lugar ao que você foi chamado, a outro homem tão sábio e entendido como tu, que há em você o Espírito de Deus. Isso é diferente, irmãos. Dentro de você habita o Espírito Santo, amém? Dentro de você habita o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Espírito de justiça, o Espírito de amor. É esse Espírito que habita dentro de nós. Por isso que somos diferenciados, irmãos. Fale quem falar, mas o povo de Deus é um povo obediente ao Senhor, que tem o Espírito de Deus, que habita dentro de nós. 1 Coríntios diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova pessoa. E José, vou fazer um teste com esses caras. Mandou encher as sacas, mas também falou algo para eles assim, ó, eles disseram que são filhos de um pai só. Teu pai ainda vive? Não, vive. Tem mais algum irmão? Tem um mais novo lá. E José não conhecia Benjamim. José fala assim, ó, para mim acreditar em vocês, vai ter que trazer esse irmão mais novo aqui. É os caras entrarem em pânico. E agora? E agora, o que vamos fazer? Olha, esse filho é muito amado do nosso pai. Tínhamos um outro, mas ele morreu. Ele não sabia que estava diante de José. Irmão, se passaram 22 anos. José era um garoto, agora estava com 39 anos. Estava com as vestes da realeza. Era um homem rico, irmão. Era um homem de posse, um homem que mandava no Egito. A carruagem dele devia ser uma Ferrari. Os cavalos Corcel. Cavalo Corcel, devia ser um daquele. Árabe, não é verdade? Aqueles cavalão bonitão. Ele era o carro de José. E Deus faz isso, irmão.
E aí, ele fala, não, então eu fico. Judá, ele fala, não, eu vou ficar. Não, deixa que esse aqui. Aí fica Simeão. Simeão era irmão de Judá, irmãos. Quando eles vão avançar para a terra prometida, vai entrar na terra, eles consultam a Deus quem iria subir primeiro. Ó, Judá, e Judá leva Simeão, seu irmão, para tomar posse da terra prometida. Mas isso é uma outra história. Está lá em 1 Reis, no capítulo 1. Capítulo 2. Capítulo 1 e capítulo 2. Você vai ler essa história. Judá e Simeão. Tá? Então, só que eles voltam, deixam Simeão como refém para falar com Jacó. E quando abre o saco, está o dinheiro de volta. Os caras entram em pânico, irmão. E agora, o que a gente vai fazer? O dinheiro está aqui. Aí conta a história para o seu pai, Jacó, não vai levar Benjamim, não. E se acontecer alguma coisa no meio do caminho com ele? Como é que eu fico? Eu fico imaginando, irmãos, aqueles caras. A consciência deve ter pesado mais ainda. E aí Judá, ele fala, ó, entrega ele para mim. Eu te prometo que eu trarei de volta. Se eu não trouxer, isso vai cair na minha conta. Jacó liberou. Chegando lá, irmãos, mais uma vez, aí logicamente, eles chegaram, ó, nosso dinheiro foi de volta, mas trouxemos o dobro, tá? Para te devolver, ele pertencia, e também comprar mais alimentos. E aí José manda preparar lá um banquete para eles. E não resistindo, né? Porque José, ele queria se revelar aos seus irmãos, mas ele precisava fazer mais uma coisa. Ele incriminou Benjamim. Mais uma vez os caras entraram em pânico. E às vezes situações como esta vêm na nossa vida. E José não resistiu, se revelou a seus irmãos. Eles ficaram boquiabertos. E José, ele fala assim, olha, tudo isso que aconteceu foi plano de Deus. E os 2 sonhos que José teve, os caras foram lá e botaram a boca no pó, se prostraram diante dele. Mas a grande lição dessa história, grandes poderes vêm acompanhado de responsabilidade também. Aí tu vai falar, pastor, tu citou o Homem-Aranha. Sim. Grandes poderes vêm grande responsabilidade, irmãos. Porque você pode mudar destino de pessoas. E José ali, se ele desse razão à sua ira, à sua vingança, ele iria colocar aqueles caras, só ia livrar a cara do Benjamim, porque na época não tinha nada a ver com a história. Ia botar aqueles caras no cárcere. E ninguém ia fazer nada. Mas José, ele foi sensível à voz do Senhor, foi cumpridor do propósito de Deus em todos os momentos da sua caminhada. Então, irmãos, esteja sensível à voz do Espírito Santo. Salomão, ele fala algo tremendo. Não diga a teu irmão, volta amanhã tendo tu contigo hoje. Se tu tem hoje, cede, dá, entrega. Para que tu vai mandar o cara vir amanhã aqui, 24 horas depois? Tu tendo na tua mão. E José, ele manda seus irmãos chegar, abraça, chora e manda descer Jacó. E aí com ele veio, José já estava no Egito, 70 almas desceram para o Egito. E o restante da história você já conhece. Dali começa a nação israelita. Irmãos, Deus, ele tem muitos propósitos na nossa vida, mas precisamos estar atento a isso. Precisamos estar atento à voz de Deus. Precisamos saber discernir. E se o Espírito Santo habita dentro de nós, vamos baixar a bola. Tira a bola do alto e bota no chão.
a bola no alto não pertence a ninguém. Pertence a quem tocar nela primeiro. Mas quando você coloca a bola no chão, você tem uma visão do que está acontecendo. Quando você dá 3 passos para trás, você olha tudo o que está acontecendo à sua volta. Então, dê 3 passos para trás, olha a sua vida, olha o que está acontecendo, olha o que está fazendo. Porque se a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então até na minha tribulação, até na minha dificuldade, Deus está agindo. Deus está trabalhando. Então, quero perguntar, queria te chamar aqui, se você se identificou com José, com essa parte da vida dele que talvez você não conhecia, com essa parte da vida dele que talvez esteja acontecendo com você, queria te chamar aqui à frente para orar por você. E dizer para você que você é muito valioso para Deus. Tá, irmãos? Não deixa as circunstâncias tirar essa promessa de Deus na tua vida. Deus é um Deus de restauração. Deus é um Deus que Ele cuida de todos nós. Amém, irmãos? Eu também sou cheio de dificuldade e preciso da misericórdia do Senhor. Eu queria convidar aqui o pastor Silfarne, nosso pastor, presidente, nossa liderança, orar por você, te abençoar e que você seja incentivado com esta palavra. Amém. Orar, irmãos. Sabe que alguns poços na vida da gente parece que são o final da história, né? Ainda mais quando o poço é causado por alguma injustiça, como foi com José. Quando os irmãos o lançaram no poço, imagino aquele menino de 17 anos, quantas vozes vieram para a mente dele. Como é que Deus permitiu passar por isso? Só fiz o que era certo. Quando você é injustiçado, quando você é ferido, a impressão que você tem é que Deus perdeu o controle. Mas eu quero que você saiba que ninguém fere a gente sem que o Senhor permita. E o Senhor vai cuidar de você. Então, se há mais alguém dizendo, eu estou no poço, parece que não está fazendo sentido o que estou vivendo aqui. A gente quer orar por você, para que Deus te ajude, como disse o pastor Márcio, a dar 3 passos atrás e olhar em volta e pensar, peraí, Deus está no controle da situação, Deus tem um propósito para isso. Vamos orar nesse momento. Pode se aproximar você que está vivendo esse tempo de poço na sua vida e que tem a sensação de que Deus perdeu o controle. Nós não temos uma resposta fácil para você. A história de José na Bíblia, quando o Márcio discorreu de forma tão didática para nós aqui, dura algumas poucas páginas. Mas do poço até o governo do Egito são mais de 17 anos. De muita dor, de muita angústia. E eu quero que o Espírito Santo abra os seus olhos para enxergar as possibilidades em torno desse poço. E eu sei que o que eu vou dizer agora parece muito simples. Parece que é só uma frase escapista. Mas isso não é o fim da história. Eu sei que parece que não, mas isso vai passar. Só permaneça firme. Pai, em nome de Jesus, queremos orar pelos nossos irmãos que estão aqui à frente, Deus, que estão enfrentando um tempo de poço. Algumas angústias que nós enfrentamos, e eu, junto com eles, também sei do que é isso, parecem que são infinitas. Parece que o poço é o fim de tudo. A sensação de ter chegado ao fundo desse poço, essa cisterna vazia, escura, fria, abandonada. Parece que a única mão que vai tirar a gente daí são os mercadores de escravos, que vão nos humilhar mais ainda. Mas assim como aconteceu com José, nós cremos que o Senhor está à frente de tudo, Pai. Eu sei que é difícil entender. Sei que o coração sangra, sei que a mente gera pensamentos disfuncionais, pensamentos invasivos que invadem a mente toda hora e trazem sentimentos tão ruins sobre nós mesmos, as pessoas à nossa volta e sobre o Senhor, inclusive.
Mas, por favor, Senhor, não deixa nenhum de nós perdermos a esperança, Senhor. Nem perdemos a fé de que o Senhor está gerenciando essa história, Deus. Mas também peço humildemente, Senhor, envia o escape, Deus. Porque a esperança retardada demais adoece o coração, Senhor. Envia o escape para esses irmãos. Eu imploro humildemente, envia o escape, Senhor. Envia uma porta aberta, Deus, onde não existia porta, Deus. Envia, em nome de Jesus, um lugar de refrigério, até que esse poço cesse, Senhor. Envia um lugar de refrigério, para que no final de tudo, Senhor, o Teu nome seja glorificado na história de cada um deles e delas. É assim que nós oramos e cremos, Pai querido, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor pela sua palavra nessa manhã. Ainda assentado, feche teus olhos, cubra tua cabeça, por favor, e faça uma oração juntamente comigo, todos juntos. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. E muitas vezes, por me afastar de Ti, o poço nunca cessa. Mas hoje, mesmo nesse poço, eu ergo minhas mãos, te peço perdão, te peço, me traz de volta para a tua casa. Porque a tua palavra diz que o Senhor veio para os seus, e todos os que o receberam foram feitos filhos. Tua palavra diz que aquele que confessa com os lábios e crê no coração que Jesus vive e é Senhor, será salvo. Eu já creio no meu coração. Agora eu confesso com os meus lábios: Jesus é meu Senhor. Olhos fechados, cabeça curvada. Alguém que fez essa oração conosco agora, que além da questão do poço das angústias, entende que está distante do Pai, está no poço mais profundo ainda, que é o poço da escuridão da vontade de Deus. Alguém que se afastou do caminho do Senhor. Ou alguém, quem sabe, vai à igreja algumas vezes, nunca tomou a decisão de confessar Jesus como seu Senhor. E ao fazer essa oração, sentiu seu coração arder e dizer: sim, eu quero fazer isso. Alguém que quer confirmar essa oração hoje, alguém que quer voltar para o Senhor nessa manhã, ou quer entregar seu coração a Jesus pela primeira vez. Se alguém que fez essa oração comigo e quer fazer isso, levante a sua mão para que eu possa falar especificamente por você. Alguém que pela primeira vez tomou essa decisão hoje, ou que está voltando para os braços do Pai nessa manhã, voltando para a comunhão do corpo de Cristo, para a igreja. Alguém de toda a ação da família. Então que o Senhor confirme essa palavra. Mais uma vez eu peço a você, aplauda o Senhor pela mensagem que recebemos nessa manhã, para que ela aqueça nosso coração. Amém? Tem alguém nos visitando pela primeira vez nessa manhã aqui? Tem alguém pela primeira vez? Vindo no culto domingo, na senha aqui? Talvez esteja vindo na quarta, mas pela primeira vez vindo no domingo. Tem alguém pela primeira vez? Alguém? Se ela levante sua mão só para saber. Tem um jovem ali. Tudo bem? Qual é o seu nome? Fica em pé um pouquinho. Pode ficar em pé, cara. Aleph, é o teu sobrinho, não é isso? Sobrinho do evangelismo. Aleph, tudo bem, Aleph? Primeira vez que vem aqui hoje? É isso? Fica em pé um pouquinho mais. O Aleph é filho do... Mas o tio dele mora aqui perto? Não, o pai dele, aliás. O pai do Aleph. A mãe. Amém. Qual é o nome da mãe dele mesmo? Emília. Amém. Fica em pé um pouquinho, Aleph. A gente quer abraçar você. Tem mais alguém vindo pela primeira vez aqui hoje do Aleph? Não? Só para aplaudir o Senhor para a vida do Aleph agora, gente. Quem está perto, dá um abraço nele aí. Aleph, deixa eu pedir uma coisa aqui. Você pode vir aqui na frente rapidinho? Pode vir rapidinho? Pode vir? Isso, está tímido, tadinho. Vem cá, Aleph. Que esse rapaz aqui, o Cristiano, ó, ele quer acompanhar você para aqui, ó, para te dar um presente, pode ser? Tá bom? Cristiano, você vai ganhar um presentinho. Tá bom? Ajuda ele, Elane. Acompanhe também a tia vai acompanhar. Acompanha a tia depois ele lá. Vai com a tia Elane lá para depois você dar um presente a ele. Fica tranquilo, amém? Quem fez aniversário de segunda-feira até hoje? Tem alguém, gente? Tem aniversário de segunda-feira até hoje? Tem algum aniversariante? Opa, vem cá. Hoje? É hoje? Júlio é hoje? Oh, glória a Deus. Vem cá, pastor Júlio. Tem que depois ajustar aquilo que a gente falou, né? Tem que pegar depois a relação certinha aí. Vem cá, pastor Júlio. Até hoje, varão? Só tu mesmo? Mais alguém foi aniversário dessa semana? Mais ninguém? Segunda-feira até hoje? Ou de aniversário de casamento?
cá, Júlio. Júlio, é só você mesmo, honra total. Vem cá. Olha aí, garotão. É exclusivo. Nosso pastor Júlio, que fez 18 anos essa semana. Júlio tem sido um presente de Deus para nós, né, gente? Está 2 anos caminhando conosco aqui. Pastor Júlio tem sido um presente, realmente. Assim, a gente recebeu ele e a família, ele e a Elisiane, com muito carinho. Tem sido um casal pastoral que tem sido bênção demais para a igreja. É bom ter você com a gente, meu amigo, com a tua sobriedade, teu equilíbrio, com a tua sabedoria, com o teu conteúdo bíblico, né? Mas com o teu coração, né? O Júlio estava falando com a galera, parece que está muito mais tempo com a gente. Não parece que são só 2 anos, não. É realmente um membro dessa casa. Vamos ficar em pé, vamos orar abençoando a vida do pastor Júlio, depois encerrar nosso culto também. Obrigado, Senhor, pela vida do meu amigo Júlio. Obrigado por mais um ano de vida que ele completa hoje. Que ele possa continuar tendo uma vida plena, cheia de Deus, cheia de saúde. Que ele possa viver coisas novas ainda. Que o Senhor dê a ele muita alegria no coração, muita energia para viver coisas novas. E que ele seja ricamente abençoado pelo teu amor e pela tua graça. Em nome de Jesus, amém? Aplauda mais uma vez o Senhor pela vida do pastor Júlio. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém? Antes de aplaudir para encerrar, esse fim de semana começa o carnaval, mas domingo é culto normal, tá? 9 da manhã, escola bíblica, escola de ensino, e 10 da manhã, culto de celebração. Agora sim, aplaudo o Senhor mais uma vez. Um bom domingo, vão com Deus. Boa semana. Não esquecer de buscar seus filhos, suas crianças no Ministério Infantil, por favor. Não faça nenhuma reunião.